Entendeu? Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez em seu nome, para vos agradecer, para vos louvar, para podermos juntos e felizes por mais esta oportunidade, entrarmos em contato com o Evangelho para nosso aprendizado, com Joana de Ângeles, também para nosso aprendizado, para nosso esclarecimento. E assim nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos, toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, boa noite a todos e mais uma vez aqui estamos juntos, estamos nos reunindo, agradecendo a presença de vocês, eu e Célia, damos as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos, vamos aproveitar, para que nós possamos então aprender um pouquinho mais. Então, temos aqui já conosco Fábio Fidelis, boa noite, também Viviane Leal, pedindo prece pelo Antônio Donizete Neves, faz nossas preces, Viviane, pode ficar tranquila assim, estamos orando por ele, pela sua recuperação, e assim vamos agradecendo sempre a Deus por podermos estar aqui, por agradecer a Ele, por podermos também pedir a Ele, fazer nossos pedidos. E isso é tão bom, podemos ter essa comunicação, que podemos ter, claro, e devemos ter particularmente, em nosso coração e nossa mente, entrarmos em contato e pedindo as bênçãos ao Deus, nosso Pai. E assim, agradecendo a Ele, dando as boas-vindas a todos vocês, esperando, claro, que esteja tudo muito bem, tudo tranquilo com vocês, saúde, Se não estiver, vamos orar, vamos fazer o que é necessário, confiando, claro, na sabedoria de Deus e nos desígnios que Ele reserva para todos nós. Então, queridos amigos, agradecendo a vocês, porque ontem não teve como fazer, porque eu estava acompanhando uma pessoa amiga, estava no hospital, então atrasou muito, então vamos deixar para amanhã e com a graça de Deus, compreensão de todos vocês, nós estamos aqui hoje. E hoje, então, para nós, o Evangelho nos traz, dentro das notícias históricas, nós vamos falar sobre aquele termo que nós usamos, aquela casa de oração dos judeus, chama sinagoga, que todos conhecemos. Vamos falar um pouquinho também sobre os saduceus, Saduceus que são muito citados na Bíblia, por isso, por aquilo. Vamos conhecer um pouquinho deles, para podermos entender até o contexto de quando eles, então, são aí citados, Então, agradecendo a todos vocês, abraçando a todos vocês, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E, sendo bem-vindos, vamos ver o que nós temos hoje do Evangelho. E o Evangelho fala para nós sobre sinagoga. Vamos ver. Então, sinagoga, esse termo ele vem do grego sunagoge. Sunagoge significa assembleia ou congregação. E diz o seguinte: não havia na Judéia senão um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas,
tais como da Páscoa, da dedicação, dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados que eram explicados e comentados. Cada um podia nelas tomar parte, por isso, Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhes de templos para a celebração do culto. E também agora os saduceus. O que seriam? Como seriam? Ou são, né? Estes saduceus. É uma seita judia que se formou por volta do século 248 a.C., assim chamada em razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, limitava-se sua providência. Também a satisfação dos sentidos era, a seus olhos, o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação, colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, deístas, sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Então nós temos aí um evangelho que fala para nós sobre dois aspectos, né? Sinagoga, que é onde os judeus se reúnem, né? Na atualidade também por todos os séculos aí, que se sucederam à destruição do Templo de Jerusalém, Templo de Salomão, como era chamado, né? E na época, todos os judeus tinham que ir até lá para celebrações ao templo, né? E nós vimos muito bem a ação de Jesus no templo, muitas vezes ensinando nas sinagogas, ia ao templo, expulsou todos os chamados vendilhões da época. Mas o que aconteceu? Aconteceu que 70 anos aproximadamente depois de Jesus, Jerusalém foi destruído, o templo foi trazido ao chão. Então, aquelas sinagogas que existiam nas cidades onde os judeus se reuniam, né, para fazer suas celebrações, para ler a lei, para ver a explicação da lei, continuaram existindo. O que deixou de existir foi o Templo de Salomão, né, construído, claro, para que todos os judeus pudessem ali se congregar. Então temos ainda hoje as sinagogas espalhadas pelo mundo, por todas as regiões do mundo, onde os judeus existem, e existem em todas as partes do mundo. À época, eles foram e se espalharam pelo mundo, nós sabemos muito bem disso, devido às próprias condições lá, que foram submetidos por ocasião da destruição. E aquela é uma região, a gente sabe que até hoje é uma região de extremo conflito. 2000 anos depois de Cristo, e ainda continua os embates, destruição. Nós estamos cansados de ver aí tudo que está acontecendo lá entre Israel, faixa de Gaza, Hezbollah, Hamas, Síria e Arábia Saudita, enfim, né? Nós conhecemos um pouco da história e da dificuldade do povo judeu e também ali dos palestinos e todos aqueles que viviam à época. Mas o que nós devemos entender é exatamente isso. O Templo de Salomão foi destruído e não mais reconstruído depois, devido a essa dispersão, a diáspora, né, que levou esse nome, se não me engano, a dispersão dos judeus. Então eles passaram a assim celebrar sua convicção, sua religiosidade nos templos. Ok?
Vamos aproveitar esse intervalinho, então mandar um abraço para o José Ubirajara, para a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, para o Barros Maurício, para o Caio Santos, que estão todos então conosco aqui, acompanhando e assistindo o nosso encontro. Uma boa noite para todos vocês, tá bom? E também os saduceus. Os saduceus são muito citados à época, né? No Evangelho há várias referências a ele, que ele fez calar aos saduceus, etc, etc. Os saduceus nós vimos, eles acreditavam em Deus, mas louvavam a Deus esperando receber as recompensas por louvarem a Deus, e sim, acreditavam que só existia aqui essa vida. Não acreditava na imortalidade da alma, não acreditava na ressurreição, não acreditava em imortalidade da alma como acreditar em ressurreição, não tem como. Tá? Não acreditava em bons espíritos, maus espíritos, não acreditavam. Viviam, simplesmente louvavam a Deus, mas esperavam receber as benesses, né, por sua louvação. E o que eles queriam, o que eles mais faziam era a satisfação dos seus sentidos. Exatamente. Eram chamados sensualistas, como ali disse, da época, viviam, né, pelo sentido, pelo prazer, enfim, levavam aquela vida, vamos dizer assim, uma expressão que a gente usa muito aqui, aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu e vou para onde a vida me levar. Não tenho lá muita responsabilidade, não tenho que prestar conta a Deus, porque eu não tenho outra... Não tenho meu espírito, também é só essa vida, não vai ter outra. Então, vou aproveitar essa vida que é nela que eu estou vivendo. Então, aliás, muitos ainda fazem isso nos dias de hoje, até cair no plano espiritual e terem as surpresas que, né, tem. Mas, enfim, é a escolha de cada um, e essas personalidades dos saduceus, eles tinham então um partido também político, tem muitos seguidores, à época eles foram fundados 250 anos antes de Cristo. E estavam lá, ainda na época de Cristo, e como aqui o próprio Evangelho nos fala, tinham muitos simpatizantes, mesmo entre lá do pessoal que estava no Sinédrio, né, os chamados fariseus, aquele pessoal todo. É um grupo que ficou assim também muito conhecido, trazido por nós, né, até nós pela Bíblia, exatamente pela sua maneira de viver e por tudo aquilo que Jesus também fez, tentando, né, levar até eles também as explicações sobre nossa vida aqui, mas eles não aceitavam lá muito não. Enfim, como se diz, né? É para cada um tomar as suas decisões, tá bom? Então, um grande abraço aí para todos vocês, e Joana de Ângeles então já está chegando, olha, claro que está chegando, a Joana de Ângeles aqui conosco. Ela vai falar hoje para nós, que é então o capítulo 46 do livro Celeiro de Bênçãos. Aliás, faltam só então aqui 14, né, passagens. E ela vai falar sobre transes morais, sobre a questão moral, sobre nossos conceitos sobre a vida, como tomamos nossas decisões, e muitas vezes baseados em quê e com que objetivos nós tomamos nossas decisões. As decisões que nós tomamos em nossas vidas podem ter os mais diferentes objetivos, desde objetivos nobres, objetivos edificantes, objetivos que nos auxiliam na nossa própria evolução espiritual, mas também objetivos não tão bons e saudáveis assim, que apenas acabam nos comprometendo cada vez mais. E é isso que Joana vai nos falar. Vai nos falar sobre transes morais. Uma aguinha, né, para refrescar um pouquinho. Apesar que com a graça de Deus, aqui também pela região, choveu ontem, chovendo hoje, refrescou bastante, mas até a temperatura continua assim alta, vamos dizer. É coisa da época. Amigos, vamos ver então transes morais que Joana de Ângeles tem a nos dizer, e nos diz o seguinte: ninguém permanece incólume na jornada humana. Ninguém, em regime excepcional, face aos transes morais. Todos reencarnam com objetivos de elevação. Todos. E para esse fim, as provações, como as expiações, chegam, necessárias, convocando o espírito em depuração ao resgate que lhe facultará liberdade e paz. Mesmo aos espíritos missionários, então vejam bem, mesmo aos espíritos missionários, em apostolado de abnegação e amor com as metas para a redenção humana, nos diversos campos da cultura, da arte, da ciência e da fé,
são exigidas as contribuições morais de longo curso, com as quais plasmam nos contemporâneos e nos pósteros as supremas lições de que suas existências se fazem instrumento. Então, o que nós aqui percebemos? Percebemos que todos nós que aqui estamos, nosso objetivo é nossa elevação moral. Nós não estamos aqui como os saduceus assim viviam, pregavam, né? Uma da vida, é uma vida só, vou fazer acontecer, vou aproveitar tudo que me for possível, né? Vou ter quantos filhos puder, aquela história toda que a gente conhece. E não é, todos nós estamos e viemos para cá com o objetivo de evolução espiritual. Só que quando nós encarnamos, nós estamos basicamente presos aos nossos sentidos, que são absolutamente físicos, né? Ainda dentro da nossa animalidade, ainda dentro do nosso primitivismo, ainda dentro dos nossos instintos, e é algo difícil de nos libertarmos, porque em muitos e tantos casos a própria sexualidade em si acaba falando mais alto do que a razão. E aí atitudes ruins são tomadas, e nós temos exemplos disso todos os dias. Todos os dias. São estupros, são infanticídios, são homicídios, são feminicídios. Em função de quê? Daqui. Se sentiu ofendido, que se sentiu melindrado, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não consegue superar, e às vezes tomam-se atitudes bastante complicadas. Então, mesmo para aqueles espíritos mais evoluídos, que aqui vêm em missão, é difícil também estar aqui encarnado, e eles sabem das dificuldades que vão enfrentar, mas ao virem para cá outras dificuldades no caminho que percorrem, como todos nós percorremos, aparecem. E muitas vezes também acabam, claro, dificultando a sua ascensão, a sua caminhada aqui entre nós. Desafio que a vida oferece aos transeuntes da evolução. Os dramas morais significam impositivos valiosos para quem se candidata à felicidade real. Compreendendo a alta significação da forma como se devem encarar os problemas e sofrimentos de toda a ordem, os estoicos do passado, aqueles que queriam viver certinho, bonitinho ali, se condicionavam aos ideais da beleza, adquirindo resistências com que esperavam superar as vicissitudes, as dificuldades, liberando-se através do esforço do autoaprimoramento às novas conjunturas afligentes. E o que nós realmente sabemos é que, no decorrer da própria existência humana, aqui entre nós, todos nós fazemos parte, né? Nossas múltiplas encarnações, nós nem sabemos quantos milênios estamos aqui encarnando e desencarnando. Mas esses espíritos um pouco mais evoluídos, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, e quando vinham para cá, procuravam sim trazer e vivenciar os padrões de equilíbrio, né, entre aqui nós, a nossa animalidade, e o propósito da evolução espiritual, os resgates necessários a serem feitos. Então nós temos, no decorrer de toda a história, aquelas personalidades que se destacaram nesse campo, procurando elevar, procurando trazer os bons princípios, as boas orientações, e mesmo o exemplo para os mais incautos, para verem sim que é possível progredir. Mas nem todos estavam preparados, talvez nem nós mesmos, por isso ainda continuamos por aqui, e ainda vamos continuar um bom tempo, porque nós temos muita resistência a essas mudanças que nos elevam espiritualmente, embora com tantos exemplos existentes por aí. E isso é absolutamente claro para todos nós, não é? Os transes morais, porém, são expurgadores necessários ao homem para a sua elevação espiritual. Raros somente sabem enfrentar as situações difíceis com que a vida os requisita ao testemunho e à reparação de erros. Preparados para a comodidade e educados pelos métodos da ignorância, as leis da responsabilidade, os homens se acostumam a resolver problemas e inquietações pelo suborno, pela ilicitude desta e daquela expressão, permanecendo incapazes para refletir nos momentos graves que advêm inevitavelmente. Então, muitas vezes, para resolver uma dificuldade, parte por caminhos alternativos, que não aquele caminho, né, que deve ser seguido mesmo enfrentando dificuldade. E aí acabam se comprometendo.
Surpreendidos pelas realidades evolutivas, convocados ao reequilíbrio mediante os transes morais, complicam as situações, agravam as conjunturas, atirando-se por fim aos porões da revolta em que se envenenam sem outra alternativa. Traçar demais o caminho indevido e incorreto acaba causando realmente isso. É um caminho de uma volta muito difícil, extremamente complicado, e muitas vezes não conseguem. Estes se debatem na busca ansiosa da fortuna. Aqueles se desgovernam ante as emoções. Aqueles outros se atiram às aventuras. Tudo colaborando para o desequilíbrio. Quando surpreendidos pela pausa que o sofrimento propicia, a fim de regularizar dificuldades, deixar-se autodestruir pelos contingentes múltiplos dos equívocos acumulados e vitalizados, sejam quais forem, porém, os transes morais que te cheguem, fica a amplidão da esperança e retempera o ânimo. Na luta, e aqui nos diz Joana de Ângeles, o triunfo pertence a quem insiste, firme, laborando sem termo, trabalhando sempre. Não te agastes porque fostes chamado hoje ao aparente infortúnio. Escapa-te à lógica dos motivos que te constrangem à dor e há diretrizes de paz que poderás aurir. Concluído o resgate. Examinando os transes que te apavoram muitas vezes, tem Jesus em mente e compara. Não digas, mas ele era o Filho de Deus, porquanto também és. Nem asseveres, ele porém era perfeito, lembrando que a sua palavra sábia prescreveu: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E nada temas até alcançares a perfeição que a todos está destinada. É o que diz Joana de Ângeles, falando das nossas dificuldades, falando para todos nós que dificuldades existem e vão continuar existindo. A grande diferença, até para a nossa própria evolução espiritual, nossa paz, a nossa tranquilidade, é a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós tratamos as diferentes dificuldades que nos aparecem. Porque muitos de nós sabemos muito bem disso, nós mesmos muitas vezes, não atravessamos, não aparece uma dificuldade só, tais dias uma dificuldade, no outro outra. Não, as dificuldades muitas vezes se acumulam no próprio dia, uma, outra. E o que nós podemos e precisamos ter é sim a serenidade suficiente para ir resolvendo uma a uma. Né? E o problema acontece quando nós nos deixamos abater, quando aquilo tudo que acontece ao nosso redor acaba prejudicando as nossas boas atitudes. Né? Então tenhamos sim, confiemos no Pai, rezemos, oremos, peçamos proteção, peçamos força, peçamos a Ele sempre que nosso coração assim sentir necessidade. Ele estará nos ouvindo, estará nos fortalecendo naquilo que é possível, dada também as nossas próprias responsabilidades reencarnatórias. Porque nós temos responsabilidades. Às vezes aquela dificuldade familiar extremamente grande, claro, faz parte da nossa dificuldade e daquilo que precisamos resgatar. Né? Então tenhamos essa força, acreditamos sim nos desígnios do Pai, que está sempre para nos auxiliar, e nós não temos dúvida alguma disso. Né? Então, palavras de Joana de Ângeles, né? Para nos esclarecer e para também nos dar muitas esperanças sobre nós mesmos, sobre como devemos e podemos sim agir. Então, nosso abraço aqui, ao que estou vendo, ao Pedro Freitas, a Cleusa Oliveira, a Toninha Pericinoso, psicanalista, Maria Helena Lima, que eu consigo aqui ver, mas depois eu convidei a todos com muito carinho, como a gente sempre faz. Então, meus amigos, vamos cumprimentando, falando de alegria, né? Não só falando de dificuldades da vida, etc., mas alegrias também. Afinal de contas, temos aniversariantes de ontem, olha aqui, ontem, a Irene Showa, Fábio Caldeira, Carmen, Berto Bernardo,
também, né, conhecida nossa, o tempo do banco, a gente já cumprimentou, mas manda um abraço também por aqui. Elisete Mateus também, que a gente conhece já de um bom tempo, aniversariando. Grande abraço, Elisete, também cumprimentamos já ontem. E André Monge também aniversariando. Nosso grande abraço e as bênçãos do Pai para todos vocês. E hoje, felizes estão aqui Tiago Ferraz, Paula Gugliari, Dulce Melo. Nosso abraço para Dulce, a mãe da Aline, né, a sogra do Ricardo, que também já conhece pessoalmente. Um grande abraço, saúde sempre. Também Damião Souza, Eleia Cocol Castellani, colega já de muito tempo da série, mandou aqui um recado, mandou um abraço para você, viu? Então, um grande abraço para você também, Eleia. Fernando Giuliani, que a gente também conhece aqui, né? Conhece na cidade, já vários cargos aqui dentro da administração pública. Um grande abraço para você também, inclusive presidente da Associação Comercial. Grande abraço para você, Fernando. E também a Flávia Teller, também conhecida, né? Já de Amundo, desde pequenininha, aqui da série. Será que é um monte de gente desde pequenininha, né? Daqui de Americana, aqui da região. Então, um abraço para todos vocês, meu, da Célia, abraço de todos nós, na realidade. Desejando o melhor, as bênçãos do Pai, um caminho feliz, mas de trabalho, um caminho de, sim, de resiliência, um caminho, sim, de aceitação, de resignação e enfrentando as dificuldades como precisam, mas sempre acreditando na possibilidade e pedindo a força para Deus. Deus abençoe a todos vocês. Nosso abraço, coração, oração para todos os aniversariantes de hoje. Claro, esse que eu citei, mas também particulares de cada um de vocês que estão aqui conosco. Judélia Lima, um grande abraço também para você. E é isso, amigos queridos. Olha aí, nosso encontro de segunda que passou para terça e amanhã temos normalmente, né, o nosso dia normal. Agradecendo, sim, a compreensão de vocês aí, vocês firmes conosco na luta do dia a dia, para juntos aprendermos um pouquinho mais, né, do Evangelho, daquilo que nosso Pai espera de nós. Também aprendendo com Joana de Ângeles, sempre nos trazendo muitas mensagens, nos dando pertãozinhos em nós, mas também trazendo muito esclarecimento, trazendo para todos nós muita esperança. Esta é Joana de Ângeles. Que Deus abençoe, ilumine, fortaleça sempre, né? Esse grande Espírito que está aí para nos auxiliar. Amigos, então vamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje. Vamos para aquele momento tão importante, esperado também, que é o momento da prece. O momento em que todos nós, com muita alegria, oramos por nossos irmãos, oramos por todos aqueles que nos pedem, como vocês também aqui nos pedem. E agradecemos muito com Antônio Donizete Neves, do pedido, incluído aqui em nossa prece. Vamos mentalizando já, né? Vamos mentalizando já todos aqueles que vocês querem levar ao Pai. E nós vamos orar aqui pela Maria Helena Santana Santos, Gabriela Lismilha, a Helena Santana Santos, também Maria Aparecida Braga, a Ana Clara Baricala, também Bárbara Comete, Carla Alvarenga Facioli, Maurício Rão, Barros, Juraci Soares e Souza, Maria Clara Santana, Adriana Dona Bela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, também Luiz de Serra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, Rosa Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Miliana Saldanha, Rovarine Colucci, Mirella Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Belmudes, Cláudio Calé Filho, Mônica Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, e por todos aqueles que estão na mente de cada um de nós. Nós queremos levar então ao Pai pedindo fortalecimento. Claro, para todos nós, familiares, amigos, enfim, todo o povo de Deus. Vamos então, queridos amigos, para a nossa prece de hoje, tranquilizando nossos pensamentos no início da melodia. Vamos lá? Te
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, vos agradecendo, vos louvando, levando até vós nossos pedidos, nossas preces. E sim, Pai, de coração feliz por estarmos juntos, pedimos a vós, por esses aniversariantes destes dias, por todos aqueles seus filhos, pais que trazem seus filhos ao mundo. Pedimos por nossos entes queridos que já nos deixaram, familiares e amigos. Pedimos por esses irmãos que também estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprir sua jornada. E nossos pedidos, Pai, levamos a vós, por todos esses que aqui demos os nomes, por esses que mentalizamos. Fortalece a todos nós, a todos os seus filhos. Continuarmos aqui juntos neste mundo, trabalhando pelo nosso progresso. Por isso pedimos, abençoa nossas famílias, abençoa todos os seus filhos dispersos por este mundo e tantos em grande sofrimento, sofrimentos causados por nós mesmos, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, nossa ignorância e ganância. Auxilia-nos a eliminar esses tão ruins sentimentos. Abençoa todos os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo que tanto necessita. Abençoando também, Pai, seus filhos à procura do trabalho que dignifica. Abençoando aqueles que têm o seu trabalho, que valorizam. Abençoando a todos aqueles que com muito amor nos dão um abençoado trabalho. Pedimos sim por nossas casas de oração também, dos todos os credos, onde seus filhos se reúnem, felizes, vos agradecendo, vos louvando. E sim, Pai, abençoa estes jovens que estão entre nós, crianças, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, porque árdua é a missão de todos, na luta para melhorar esse mundo que tanto já prejudicamos por nossas insensatas ações, vitimado esse ambiente por a nossa ignorância, pela nossa ganância, destruímos, prejudicamos a água abençoada, que é a fonte de vida para todos os seus filhos. Enfim, Pai, fortalece-nos na nobre missão e progredirmos mentalmente, socialmente, espiritualmente, moralmente, e recuperarmos este mundo, louvando a vós pela grandiosidade desse planeta que criastes para nós. E assim levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no carinho, teto de luz, caminho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distantes da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça sempre a vontade do vosso amor. Que assim seja, Pai. E humildemente pedimos teu amor, tua paz, a tua luz, a tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz estejam sobre nós. Esteja assim, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nos harmonizando corpo e mente. E assim harmonizados, levemos a paz aos nossos lares, onde quer que formos, em seu nome. E por isso pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos ainda caminhando em estradas difíceis, errando o seu caminho, e que consigam sim, com seu amor e sua luz, voltar ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade, em nosso coração. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre.
E é isso, amigos queridos, estamos agradecendo, né, a todos vocês conosco também, agradecendo, desejando um bom descanso, mais uns momentos juntos, isso sempre é bom, isso é muito bom, e desejamos uma maravilhosa quarta, né, para vocês, quando estaremos juntos, uma belíssima noite, um bom descanso. Amanhã marcamos esse encontro novamente, com a graça de Deus, suas bênçãos, sua autorização, claro, desejando o melhor para vocês, tá bom? Então, beijo meio da série, aquele abraço coração a coração, agradecendo a participação, a presença, sempre importante, fundamental de vocês, e desejando uma bela noite, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre, sempre conosco, agora e sempre. Em todos muito bem, bom descanso e, claro, até amanhã. Tchau.